Amém, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus, né? A paz de Cristo para todos. Quem está feliz com Cristo, diga glória a Deus e aleluia. Amém, meus irmãos. Deus já tem falado, né? Eu não vou dizer que Deus vai começar a falar, porque seria muita presunção da minha parte, mas Deus vai continuar a falar, porque Deus já está falando, tá bom? Abra sua Bíblia comigo no livro de Gênesis. Eu louvar a Deus pela grande porta que o Senhor tem me aberto nesta hora. Quem achar Gênesis capítulo 21, aí você fica em pé, por favor, tá bom? Se puder. Gênesis capítulo 21, versículo de número 15. Amém? Gênesis capítulo 21, versículo 15 em diante. Irmã Martinha está aí, né, irmã Martinha? Felicidade da senhorita ter voltado, né? E consumida a água do odre, lançou o menino debaixo de uma das árvores. E foi-se, sentou-se em frente, afastando-se a distância de um tiro de arco, porque dizia: e não veja eu morrer o menino. E assentou-se em frente, levantou a sua voz e chorou. E ouviu Deus a voz do menino. E bradou o anjo de Deus a Agar desde os céus e disse-lhe: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do rapaz desde o lugar onde está. Amém? Os irmãos podem tomar o seu assento, não vou orar, pois o pastor Francisco já orou, né? Deus, Ele é um Deus de promessas, né? Deus, Ele faz promessas coletivas e promessas pessoais, né? E entre tantas promessas que o Senhor fez na história bíblica, Ele chamou um homem da geração dos 3 filhos de Noé. Noé teve Sem, Cam e Jafé. Da árvore genealógica de Sem vai nascer um homem chamado Abrão, no capítulo 12 do livro do Gênesis. E Deus faz uma promessa a este senhor, de 75 anos de idade. E qual foi a promessa, pastora Cristina, que ele fez a Abrão? Ele disse que Abrão seria pai de uma multidão de pessoas. Ele disse para Abrão: sai da tua terra e da tua parentela para uma terra que eu vou te mostrar. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. O chamado de Abraão é muito interessante, de Abrão até então, porque no Gênesis 12, na palavra original hebraico, quando Deus falou para Abraão: Abraão, sai da tua terra e da tua parentela para uma terra que eu vou te mostrar, o Senhor estava dizendo na língua original que ele ia fazer uma viagem dentro dele, e as peregrinações de Abraão iriam mudar quem era Abraão de dentro para fora. Mas qual era a problemática da promessa? A problemática era a seguinte, Graça: Abraão tinha 75 anos de idade, Sarai, a sua esposa, nem acreditava na promessa. Terceiro, Sarai, ela era estéril. Então veja, Abraão era velho, Sara era estéril, e Sara nem acreditava na promessa de Deus. Mas eu louvo a Deus, porque aquilo que Deus promete, Deus, Ele cumpre. Ele não é homem para mentir, nem filho de homem para que se arrependa. Uma vez que o Senhor proferiu, uma vez que o Senhor falou, está chancelado, está decretado e será feito. Isaías 14, 27, o Senhor falou: porque o Senhor dos exércitos o determinou. Quem, pois, o invalidará? A sua mão estendida está, quem, pois, a fará voltar atrás? Isaías 55, versículos 11. Porque assim é a palavra que sai da minha boca, diz o Senhor: ela não voltará para mim vazia, antes dará fruto aquilo que foi designada. Isaías 43, 13, o Senhor falou: antes que houvesse dia eu sou, e não há ninguém que possa fazer escapar das minhas mãos, e operando eu, quem impedirá? Se Deus lhe fez uma promessa, descanse, confie,
porque Deus está trabalhando ao seu favor. O Senhor fala para Isaías: não sabes, não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, não se cansa, não se fadiga, não há esquadrilhação do seu entendimento, dá o vigor ao cansado e multiplica a força àquele que não tem nenhum vigor. Eu não sei como está a sua força nesta hora, mas eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida. O Senhor lhe diz: diga ao fraco que eu sou forte. Então Deus falou para Abraão: você vai ter um filho. E aí, irmãos, até Abraão chegou o momento de duvidar. E quando o Senhor reforça a promessa, Sara até sorriu. E o Senhor mudou o nome dela de Sarai para Sara. E disse: não ria, porque você vai ter um filho. Ela disse: eu não ri. O Senhor falou: sorriu sim. Vai ter um filho e vai te chamar Isaac, porque já que você riu da promessa, toda vez que te chamar Isaac, eu vou rir de você, porque Isaac significa riso. Você vai ter um filho. Em Gênesis 15, Deus reforça a promessa, fazendo Abraão sair da tenda, e fala: Abraão, contra as estrelas do céu e a areia do mar se podes contar, porque assim será a sua descendência. E aí a Bíblia vai dizer, Diana, que creu Abraão no Senhor, e isto foi imputado por justiça. Abraão creu contra a esperança, que seria feito pai de uma grande multidão de pessoas. O que significa crer contra a esperança? Tudo dizia que não, tudo era improvável, mas havia uma palavra de Deus sobre a vida daquele homem. 75 anos e uma promessa. O tempo vai passando e me parece que até o próprio Abraão está já começando a ficar desacreditado, porque agora Deus aparece para Abraão com 100 anos de idade e Sara com 90 anos, e Deus reforça a promessa falando que ele vai ser pai. Mas o detalhe é que Sara quis ajudar Deus, igual a Abraão, porque a hora que ela falou: já que eu não posso gerar, faz o seguinte, pega a minha serva egípcia Agar, mantém relações com ela, e o filho que dela nascer será nosso filho. A nível de conhecimento, Agar não era o nome dela. Agar significa a estrangeira. Agar não era o nome da serva egípcia. Agar quer dizer a estrangeira. Então ele mantém relações com Agar, tem um filho chamado Ismael. E agora vem Deus e diz: eu lhe fiz uma promessa, você terá um filho, se chamará Isaac, e vai ser com Sara. Então o que acontece? Sara agora ela é engravida. Vendo que havia engravidado, olha que coisa mais injusta, ela chegou para a sua serva, chegou para Abraão e falou: olha, essa serva com seu filho não vai herdar com Isaac, mande a serva egípcia embora, juntamente com Ismael. Em primeiro momento ela disse: tenha relações com a minha serva, gere um filho, e esse será o filho da promessa. Quando Deus cumpre com a palavra, olha o que a Sara vai fazer, que coisa injusta. Ela disse para a serva egípcia: pegue seu filho e vá embora daqui, porque você e seu filho não vão herdar com o meu filho, porque é o filho da promessa. Mas eu quero que você saiba que Deus é justo. Amém? Deus é justo. E Deus, ele é o juiz de toda a terra. E sabe o que acontece? Ela pega um odre de água, Abraão pega Ismael e Agar e despedem eles, e eles vão caminho ao deserto. E quando eles chegam naquele deserto, a Bíblia vai dizer que a água acabou, a comida também havia acabado, e Agar, para não ver Ismael morrer, colocou Ismael debaixo de um pé de zimbro. Não pegou fundo musical não, foi Cristo? Tá bom, não tem problema não, obrigado. Chega no meio do deserto, acaba-se a água, acaba-se a comida. E o que faz Agar? Ela colocou o menino debaixo de uma árvore. Preste bem atenção, porque Agar dizia: eu não quero ver morrer o meu filho. Ela se afastou do menino
a distância de um tiro de uma flecha, e diz a palavra de Deus que ela começou a chorar, porque naquele deserto havia acabado a água, pastor Francisco, havia acabado a comida, e agora o Ismael clama ao Senhor. E diz a Bíblia que quando Ismael clama ao Senhor, o anjo do Senhor aparece naquele deserto. Digam glória a Deus. O anjo do Senhor apareceu no deserto, e o anjo perguntou: que tens, Agar? Deus ouviu o clamor do menino. Igreja, eu não sei o que aquele menino clamou, eu não sei o que o menino falou, mas a Bíblia diz que o anjo dizia: ei, Agar, Deus ouviu o grito do menino. Ismael era filho de Abraão. Ismael sabia orar, pastor Francisco. E agora o anjo diz assim: Agar, levanta os teus olhos. E quando Agar levantou os olhos, ela vê um poço. Eu quero que você preste bem atenção. Tá bom, obrigado. Preste bem atenção. Ela colocou o menino debaixo de uma árvore, e agora o anjo diz: levanta os olhos. E ela vê um poço. O poço no meio do deserto, e uma árvore no meio do deserto. Eu quero que você entenda que a árvore e o poço não apareceu na hora que o menino clamou. Antes que Agar chegasse naquele deserto, aquele poço já estava lá, e aquela árvore também já estava lá. Só que o deserto não estava vendo, o deserto estava impedindo que Agar visse aquilo que Deus já tinha feito na vida dela naquele deserto. Querido, tinha um poço e uma árvore no deserto. Quando ela chegou lá, já estava o poço, já estava a árvore. O deserto estava impedindo que ela visse aquilo que Deus já tinha feito pela vida dela. Glorifica o Senhor nesta hora. Porque se você está no deserto, glorifica a Deus, porque o deserto é lugar apropriado para Deus se manifestar. No deserto ninguém morre, porque no deserto tem árvore, no deserto tem poço, no deserto tem anjo, no deserto tem pão, no deserto tem água, no deserto tem a providência de Deus para a sua vida. Agora olha que interessante. Olha, Marco, que interessante. Abraão tinha feito uma aliança com os filisteus e com o rei dos filisteus. Antes, há muitos anos antes, até mesmo de Agar ou de Ismael. E na aliança que Abraão fez com o rei dos filisteus, sabe o que ele fez, pastor Francisco? Ele plantou uma árvore e cavou um poço. Eu vou dizer de novo. Abraão faz uma aliança com o rei dos filisteus, e para selar a aliança, ele cava um poço e ele planta uma árvore, sem saber que aquele poço e que aquela árvore seria a providência de Deus na vida do filho dele. Ei, escute, que palavra tremenda. Oh, aleluia. Deus vai usar circunstâncias da quais você não imagina para beneficiar a sua vida. Ele plantou a árvore, cavou um poço. Naquele dia Deus estava dizendo: Abraão, cava um poço, plante uma árvore, porque daqui a algum tempo seu filho vai para o deserto, mas eu vou salvar a vida dele pelaquilo que eu estou fazendo hoje na sua vida. Quando você vem para a igreja, você cava o poço e planta a árvore. Meu irmão, quando você vem para a igreja, você cava o poço e planta a árvore. Para quê? Para seu filho não morrer no deserto. Eu lembro do pastor Everton contando testemunho, que na juventude ele até se desviou um pouco, e ele contou para mim: pastor Júnior, teve uma vez que eu quase sofri um acidente de carro, e eu pensei: rapaz, se for a oração da minha mãe, eu vou voltar para a igreja. Enquanto você está aqui dentro, Deus está trabalhando na sua casa. Aleluia, glória a Deus. Enquanto você está aqui, Deus está visitando o seu marido. Enquanto você vem para a casa de Deus, Deus está visitando a sua mãe, o seu filho, o seu marido, a sua esposa. Enquanto você vem para a casa de Deus, Deus está trabalhando na sua família.
Porque você está cavando um poço, está plantando a árvore para alguém beber e para alguém ficar debaixo, para que não venha morrer neste deserto. Meu Deus, que palavra forte. Eu não sei o que se passa dentro da sua casa. Deus está lhe dizendo nesta oportunidade: ei, continue cavando o poço, continue plantando a árvore, porque chegará o tempo que vai beber do poço, vai ficar debaixo da árvore e vai dizer: quem plantou foi minha esposa, quem cavou foi meu marido. Deus vai fazer uma grande obra na sua vida, na sua vida e na vida da sua família, por causa dos frutos que você tem plantado e colhido na casa de Deus. Deus está visitando alguém nesta hora por causa da sua vida. Deus está trabalhando na sua casa, você crê ou não? Deus está falando, rapaz, Ele está visitando alguém ao seu respeito. Oh, rebem caman chorobiam daraie caman torobecai. Oh, glória. Deus chegou para Abraão e falou: vou destruir Sodoma e Gomorra. Mas falou para Abraão: calma. Ricaman torobecam tarabashuriandei kemio keman choloyen temio caia. Antes de eu destruir, não se preocupe, Abraão, eu vou tirar Ló lá de dentro. Deus falou para Noé: construa uma arca, porque você será herdeiro da justiça. Deus falou: você será herdeiro da justiça, é você, mas construa a arca, porque você vai colocar a sua família dentro da arca. Você crê ou não? Você crê ou não? Aleluia! Aleluia, por causa da sua vida, Deus vai salvar a sua família, por causa das suas orações, Deus vai salvar a sua casa. Eu creio nisso, irmão. Paulo e Silas estavam presos, orando, Deus enviou um terremoto e os libertou. O carcereiro, pensando que os presos haviam fugido, ia tentar suicídio. Paulo falou: não façam isso, está todo mundo aqui. E ele perguntou: o que é necessário para que eu seja salvo? Ele disse: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Deus te trouxe daqui para ele dizer: aleluia. Ele diz assim: não desista de orar por alguém, porque enquanto você ora, Deus está quebrando correntes, Deus está quebrando grilhões, Deus está sacudindo tudo para entrar com salvação na sua casa. Deus te diz nesta hora: você vai fazer como Josué, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Deus está agindo. Havia lá na província dos Gadareno um homem que a família não queria perto, que os amigos não queriam perto, ninguém queria perto. Por quê? Ele era um homem que tinha 6.000 demônios. Grilhões não prendiam, cadeias não. Esse homem andava nu durante a noite nos cemitérios, era assustador. Todo mundo tinha medo dele. Até que um dia, pastor Francisco, Jesus desceu na cidade daquele homem. Aleluia. E quando Jesus desembarcou na cidade dele, os demônios que estavam no corpo daquele homem trouxeram o homem até Jesus. E antes que eu entre no teor desta palavra, os demônios que estavam naquele homem adoraram a Jesus. Se até demônio adorou, eu me pergunto: por que você ainda está com essa boca fechada e não deu um glória a Deus? Duas coisas que eu aprendo com essa palavra. Primeiro, se demônio adorou, você não pode ficar calado, tem que adorar também. Segundo, pastor Francisco, os demônios disseram: se o Senhor vai nos tirar, se o Senhor vai nos expulsar, eles fizeram uma petição: se o Senhor vai nos tirar do corpo deste homem, permita-nos entrar naquela manada de porcos. Jesus falou:
Permitiu. Eu não entendi, pastor. Você vai entender agora. Se Jesus atendeu a petição de um demônio, não, vou falar de novo. Ele concebeu, ele permitiu, ele atendeu a petição de um demônio. Ele não vai atender você que é filho dele. Ei, escute. Eu não sei o que você está pedindo, eu não sei o que você está clamando. Deus está dizendo: peça mais, peça mais, peça mais, peça mais. Eu vou conceber a petição do vosso coração, assim diz o Senhor. Porque Jesus falou: ele disse: pedi, pedi, e dá-se-vos-á. Buscais e achareis, batei e abre-se-vos-á. Jesus está dizendo para você: falta pouquinho, viu? Se você insistir mais um pouquinho, a porta vai se abrir do seu milagre. Não desista. Oh glória. A Bíblia diz que Pedro estava preso, a igreja orava por Pedro. Deus enviou um anjo na prisão, tirou Pedro, e Pedro, quando saiu, entendeu que era real, não era sonho. Deus havia libertado Pedro da prisão. Pedro chegou na casa que estavam orando por ele, bateu, a menina ouviu, falou: gente, é Pedro. Voltou: é Pedro que está aí na porta. Alguém falou: nele não, menina, deve ser o anjo dele. Mas a Bíblia diz que Pedro perseverava em bater. E aí todo mundo acreditou: realmente Pedro está aí na porta. Abre a porta para Pedro entrar. Ei, não pare de orar. Não pare de orar. Deus está entrando na prisão, meu Deus. Deus está entrando na prisão. Está arrancando alguém das garras do diabo e está trazendo para sua casa. Você vai adorar, vai glorificar. Você vai abrir a porta, porque Jesus vai trazer alguém com salvação. Meu Deus, pastor, Deus está falando. Deus está falando. Deus está falando. Não pare de orar. Deus vai trazer alguém para a sua casa com salvação. Vão bater na sua porta. Você vai abrir, e alguém vai dizer: Jesus me salvou. O homem está endemoniado. Jesus falou para aquele demoniado: sai deste homem. Mas não é que Jesus errou, é que Jesus estava tentando nos ensinar a trabalhar com libertação. Aprenda: o demônio não é obrigado a obedecer o que você pensa que falou, ele obedece ao que você fala. Jesus falou: sai deste homem, e o demônio ficou. Aí Jesus falou: qual é o teu nome? Aí ele falou: somos legião. Jesus falou: sai deste homem, no singular. O demônio não é obrigado a obedecer o que você pensou que falou, ele obedece só o que você fala. Aí em seguida Jesus fala para a legião para sair do homem. Agora veja, a legião saiu. E como é que estava o homem? Agora sentado em perfeito juízo. Você ouviu o que eu falei? O homem mais desacreditado da história estava sentado em perfeito juízo. Agora você vai dar um glória a Deus. Ele falou assim: Jesus, eu quero entrar no barco e ter contigo, eu quero ser discípulo. Jesus falou: não, vai, volta para casa, anuncia a tua família o que eu fiz na tua vida. Ei, olha esta palavra. Ele disse: vai, anuncia a tua família o que eu fiz na sua vida. Oh glória. Você vai surpreender a sua família, você vai surpreender a sua casa. Aleluia. Volte para casa hoje dizendo: ei, Deus vai surpreender a minha casa. Sentado em perfeito juízo. A libertação só acontece quando você começa a orar. Se você não ora, Jesus não liberta. Quem quer ter uma vida próspera aqui? Levanta a mão. A prosperidade tem 3 chaves, pastora Cristina. Primeiro,
Seja dizimista fiel. Segundo, nunca faça negócios com homem adúltero. Eu não falo quem adulterou e se arrependeu e se reconciliou, que está na prática do adultério. Nunca faça negócios com homem adúltero, porque se ele não é fiel à mulher que deita com ele à noite para dormir, vai ser fiel a você nos negócios. Terceiro, só faça aliança com quem tem vida de oração. Sabe por quê? Porque se não tem vida de oração, não conhece a Deus. Mas quando você ora, Deus te conhece, você conhece Deus e sabe da capacidade espiritual que o seu Deus tem. Quando você ora, Jesus começa a libertar. Paulo e Silas estavam presos. Eles estavam o quê? Presos. Aí um olhou para a cara do outro e falou assim: porque é a pior burrice que fizeram naquele dia, porque quer deter um crente, não adianta prender os pés. Não adianta prender, irmão, e se matar é um favor que faz, que vai para o céu. Quer atrapalhar o crente, tem que tampar a boca, porque o segredo é tampar a boca, porque se deixar, prender a mão, prender os pés, deixou a boca solta, meu amigo, ele vai começar a cantar, a louvar, já viu, né? Aí Paulo e Silas olham um para a cara do outro e falaram: vamos fazer o seguinte, eu quero orar, tu canta, quando eu cansar tu canta e depois eu oro. À meia-noite, Paulo começou, não sei o que ele estava dizendo, mas eu creio que ele dizia assim: Deus, vem cá, Senhor, tem muita obra para fazer, muita gente para libertar, e eu estou preso, vem cá, Senhor, me liberta. À meia-noite, meu irmão, à meia-noite, porque o mistério é de meia-noite, vai orar de meia-noite, porque o negócio de meia-noite é bom. Meia-noite Deus enviou o anjo para libertar os hebreus. Meia-noite o noivo chegou. De meia-noite Paulo e Silas oravam naquela cadeia. Meia-noite tem segredo de meia-noite, vai de meia-noite que dá certo. Aí eles estavam orando de meia-noite e Deus os libertou. Aleluia. Quando você ora, Deus começa a libertar. Não importa quem é, Jesus liberta. Tinha um homem na Bíblia chamado Paulo, ou como queira chamar, Saulo, é a mesma pessoa. Ele perseguia a igreja. Perseguia a igreja. Muito. Ele diz a Bíblia que ele obrigava os cristãos a blasfemar. Só tem um jeito de obrigar alguém a fazer alguma coisa, torturando, ele torturava. Até o dia em que Jesus derrubou ele no caminho de Damasco e disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? E eu penso que Saulo deve ter dito: eu não estou perseguindo o Senhor, estou perseguindo a igreja. O problema é que quem persegue a igreja, persegue Jesus também. Ele disse: entra na cidade, porque eu vou falar para você o que tem que ser feito. Ele entrou na cidade. Deus vai falar com um homem, um servo de Deus, Ananias, dizendo: ei, vá na rua direita, vá falar com Paulo, porque eu tenho um plano na vida dele. Ananias falou assim: Senhor, esse homem aí, ele persegue os crentes, e mata, ele é perigoso. Será que Deus não sabia? Irmão, isso é profético, irmão. Deus vai fazer uma obra na vida de alguém da sua família, aonde menos você imagina. Receba essa palavra em nome de Jesus. Ele disse: vai. Olhe para cá, que coisa interessante. Ele disse assim: vai. E explicou por quê. Ele falou assim: vai, porque este é para mim um vaso escolhido. Ele disse: vai, porque eu escolhi Paulo para ser um pregador do evangelho. Vai, porque Paulo é escolhido para a minha obra. Vai, porque Paulo é ovelha minha. Vai, porque Paulo é vaso meu. Daqui a pouquinho a trombeta vai tocar. A ONU colocou lá, tá a maior polêmica aí, não sei se você viu, a ONU chegou a colocar lá a besta lá, e alguém começou a mandar mensagem para mim: mas e aí, pastor, o que é que o senhor acha? Eu falei: eu acho que Jesus está voltando.
Tão simples. Para que preocupação? Para que inquietação? Você não é crente ou não? Se você não tem certeza da sua salvação, para que você vem para a igreja? Você está na igreja, você é crente, rapaz, está fechado com ele, ponto final. E ponto final. Jesus está voltando. Daqui a pouquinho a trombeta toca. Eu falei, glória a Deus por isso, porque vai acabar tudo isso. Mas deixa eu te falar uma coisa. A maioria dos teólogos concordam com o que eu vou lhe dizer aqui. Eu não sou o único. Pelo que eu estudei da Bíblia, antes do toque da trombeta vai acontecer duas coisas e você vai dar glória a Deus por esta palavra. Primeira, pastor, vai haver um derramamento expressivo do Espírito Santo, como até então nunca antes houve. Você entendeu? Antes da trombeta tocar, os crentes vão ficar tão cheios do Espírito Santo, tão cheios do Espírito Santo, vai sair profetizando, curando o povo, expulsando demônio, como nunca antes na história da igreja. Antes da trombeta tocar, haverá um derramamento expressivo do Espírito Santo sobre a igreja. Segunda coisa que vai acontecer antes da trombeta tocar, haverá uma salvação em massa. Vou dizer de novo. Antes da trombeta tocar, haverá uma salvação em massa. Não entendi, pastor. Jesus vai salvar o cachorro, o periquito, o papagaio, seu vizinho, seu tio, tia, sua avó, sua bisavó. Sabe aquela vozinha gagá, que é católica do pé roxo, desde 5 anos de idade? Jesus vai salvar ela, porque do Senhor é a salvação. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E quando você invoca o nome do Senhor, é impossível Deus te abençoar e não abençoar a tua família. Davi, quando estava para falecer, ele falou coisas que é muito interessante. Ele já para morrer, Davi falou: o Espírito do Senhor Deus falou pela minha boca. E terminou dizendo: ainda que a minha casa não seja tal para com o Senhor meu Deus, contudo, comigo, Deus fez uma aliança. Ele disse: ainda que a minha casa não seja tal para com meu Deus. Ele que dizia: ainda que Absalão não andou como Deus queria, ainda que Abinadab não andou como Deus queria, Aminon, perdão, não andou como Deus queria, ainda que a minha família não andou como Deus quis, mas comigo Deus fez um concerto. Em outras palavras, Davi está querendo dizer: quem quis se prostituir, se prostituía. Eu não, eu sou do Senhor. Quem queria beber, que bebesse, eu sou do Senhor. Quem queria ser idólatra, que seja, eu sou do Senhor. Eu sou de Deus e ponto final. Porque eu tenho uma aliança com Ele. E a aliança com Deus, a aliança que eu tenho com Deus não vai ser quebrada por nada dentro da minha casa. Quem quiser ir após outros deuses, que vá. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Estou caminhando para o final. Samuel nasceu em um contexto muito difícil. Samuel nasceu em uma época a qual Deus não falava mais. Escute. Samuel nasceu em uma época que Deus não mais falava. Para dizer que Deus não falava, Deus só falou para falar que ia matar os filhos de Eli. Porque ele está em pecado, Eli e os filhos dele. Samuel está sendo criado com os filhos de Eli, Ofni e Finéias. E diz a Bíblia que Ofni e Finéias se prostituía à porta do templo. Roubava o melhor da oferta do Senhor. E Samuel guardava o seu coração. Até que uma madrugada o Senhor chamou Samuel, dizendo: Samuel. Ele levantou-se, foi até Eli e perguntou: o Senhor me chamou? Ele falou: eu não te chamei, Samuel, pode deitar. Samuel ouviu a voz de Deus pela segunda vez: Samuel. Samuel se levantou e disse: Eli me chamou. Ele falou: não te chamei, Samuel, vai deitar.
E por último, ele falou: é Deus. Não era mais comum ouvir a voz de Deus, então ele não sabia que era Deus que estava falando com o menino. Ele falou: vai deitar. E quando a voz aparecer novamente, você diz: fala, Senhor, porque teu servo ouve. Naquela madrugada, Deus falou com Samuel, dizendo: ei, Samuel, eu rejeitei Eli, eu rejeitei os filhos de Eli, mas eu escolhi você, eu fiz uma aliança contigo, aleluia. E diz a Bíblia que não havia visão manifesta naquela época, mas Deus falava pela boca de Samuel. Quem queria ouvir Deus falar procurava Samuel, porque Deus não deixava que nenhuma palavra que saísse da boca de Samuel caísse por terra. Por quê? Porque Samuel tinha uma aliança com Deus. Os filhos de Eli comiam o melhor da oferta, desprezavam a oferta do Senhor. E Samuel: eu não me contamino. Os filhos de Eli se prostituíam com as mulheres da porta das tendas da congregação. E Samuel: eu não me contamino. Em Daniel 1:8 diz assim: e Daniel assentou no coração não se contaminar com os manjares do rei. Daniel decidiu: decida, tome uma postura. Lá em Pernambuco a minha família toda me respeita, eu nunca dei meu direito para ninguém. A minha mãe até hoje é da macumba, mas tem uma coisa que minha mãe fala: se tem um pastor que eu respeito e acredita, é meu filho. Se deu respeito, tenha a postura de um homem e de uma mulher de Deus quando estiver com a sua família. Seja exemplo na sua casa, para que o seu pai, sua mãe, seu marido, seu filho olhe e diga: rapaz, papai é crente mesmo. Esse aí é crente. Rapaz, não oferece nada não, que ele não vai aceitar, porque ele é crente. E é crente de verdade. É isso que Deus quer. Deus quer que você tome uma postura tal que você seja exemplo na sua casa e na sua família. Porque fazendo isto, você vai salvar toda a sua família. Amém? Que o Senhor te abençoe. Eu costumo liberar uma palavra